Bom dia, eu sou a Beatriz Marcondes. Eu sou a Vitória, nós somos alunos do nono ano e hoje estamos aqui com o professor doutor Everton Ribeiro, um educador que traz na bagagem muitas informações acadêmicas, grande participação em congressos, escreveu livros e hoje atua como docente na Universidade Federal do Paraná. Ele está aqui hoje para compartilhar conosco a carreira dele, que daí foi iniciada dentro das artes cênicas e que se estendeu para âmbito de pesquisas, abrindo portas para viagens internacionais e um grande reconhecimento dentro da área de educação e segurança escolar. Prof, quando você era pequeno, você sonhava em ser o quê? Olha, se vocês perguntarem isso no ambiente intrafamiliar, todo mundo vai responder que eu queria ser professor desde criança. Eu acho que, com certeza, a docência, né? Eu brincava muito de escolinha, acho que isso é muito forte para mim, ser professor, mas eu não acredito que era algo que na infância eu já teria decidido, né? Eu gostava muito, mas eu eu pensava em outras atividades profissionais também. Eu ouvi vocês falando, por exemplo, dos pais de vocês, né? Eu pensava em ser bombeiro também, em ter outras atividades, né? Mas a docência, ela veio depois. Eu sei que vocês vão perguntar sobre isso, mas eu acredito que ser professor foi algo que foi construído mais para frente, assim, né? A, a profissão em si. Ah, mas que bom que desde sempre você gostou de estudar, né? E de ensinar as pessoas. Sim, até ontem eu lendo o roteiro que vocês me mandaram, eu perguntei para a minha irmã e minha mãe, daí a minha mãe brincando, vocês têm que falar que você dava aula pro Totó. E o Totó era o cachorro da minha avó. E eu tinha essa coisa, eu tinha um quadro negro, eu sempre tive materiais, assim, gizes, apagadores as listas. Então eu tinha, realmente isso permeou meu desenvolvimento humano com certeza, assim, né? Meu desenvolvimento infantil e a vida adulta de uma maneira geral, pensar no papel do professor, né? Então no meu imaginário eu já entendia o que era ser professor pela minha ótica de quem era aluno, né? Que é isso que também acontece muito historicamente. Esse é um problema de ser professor, porque muitas pessoas acham que é simples ser professor, porque a gente teve vários professores, né, na nossa vida. Então a gente meio que acontece muito fortemente da gente reproduzir, quando vai ser professor, reproduzir práticas pedagógicas, porque a gente acha que aquilo lá vai dar certo. E não é só isso, né? Ser professor tem uma função social e existe todo né, a gente tem, enfim, nos atravessa de várias outras formas, né, para a gente pensar em metodologias, em aprender práticas, né, efetivamente que vão funcionar para aquele grupo de pessoas que a gente está dando aula, né? Então, não necessariamente aquela prática que eu tive lá na escola, na década de 90, vai funcionar agora com a turma que eu tenho hoje, né? Então, isso é muito importante no processo de formação. E com quantos anos você decidiu que você queria estudar artes cênicas? Artes cênicas. As artes cênicas. Então, as artes cênicas, eu tive contato com teatro já mais cedo, mas assim, que eu decidi estudar mesmo foi no ensino médio. No terceiro ano, especificamente, eu tive uma professora que era formada em artes cênicas, mesmo em teatro, e eu tive contato. Então, eu sei que aqui vocês também têm, né, matérias específicas, e aí eu tinha uma professora específica de teatro naquele momento, e de forma até meio irônica, uma instituição de ensino militar, né? Então, assim, mas lá eu tive contato com as artes visuais, as artes plásticas, né? E com a música e com o teatro. E então, a partir daquelas experiências que eu tive ali no último ano do ensino médio, eu decidi fazer o vestibular. Eu não sabia que tinha. Muita gente não sabe, né, que a gente tem uma faculdade de artes, né, na verdade duas instituições muito fortes aqui em Curitiba que são públicas, né, fora a UFPR, que é onde eu trabalho hoje, mas que tem formação específica, né, tanto na formação de artistas quanto na formação de professores de arte, que é a Universidade Estadual do Paraná, na época era a Faculdade de Artes, né, e, e aí eu descobri e fiz o vestibular e passei, né, então foi um processo bem inusitado, assim, ter ido para as artes cênicas. Tanto que se eu encontro colegas hoje que eu tive na época da escola, colegas que eu perdi um pouco de contato, mas que a gente às vezes se reencontra nas redes sociais ou mesmo em algum
em alguma atividade, muita gente acha que eu sou professor de língua estrangeira moderna, porque era com certeza a área que eu tinha mais, que eu era muito melhor na época da escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Comecei a fazer letras, eu fiz letras português e espanhol, mas não fui, não sou professor de línguas, né? Acabei indo para as artes cênicas e depois que eu fui fazer pós-graduação, né, na área de educação. Nossa, adoro teatro. Quais são as suas formações e entre elas qual foi a que você mais gostou, que você mais gosta? Com certeza as artes cênicas é a formação que me atravessa mais e que me dá mais material para pensar a educação hoje, assim. Porque eu vejo que esse é um diferencial muito grande, né? As formações, em geral, algumas formações mais duras, que a gente chama, elas são mais engessadas, mesmo na área de educação, né? Então, por exemplo, a gente fica muito numa abordagem muito instrumental, de vamos estudar didática, vamos estudar psicologia da educação, assim como todo mundo, todos os professores precisam passar por essas formações. Mas as artes cênicas, né, o teatro em geral, a arte em geral, né, ela me deu um repertório que é muito diferente hoje, que diferencia a minha prática como professor, independente do que eu lecione, independente da matéria. Por exemplo, eu dou uma matéria que não é específica da área de arte, né, na universidade, que se chama Organização do Trabalho Pedagógico, né? Então, você ouve esse nome, assim, você fala, o que que é isso, né? Mas a partir da arte eu consigo trabalhar questões de estética, de sensibilidade, de olhares, né, sobre um determinado tema que antes a gente ficaria muito na superfície, né? Então a estética me dá um material que com certeza é, eu, eu considero uma formação que é mais especial, né? Que me diferencia, assim, que diferencia meu currículo, né, em geral. E como você chegou à docência e como migrou de artes cênicas até a sala de aula? Então, oficialmente, assim, eu cheguei na docência quando eu estava justamente no último ano de artes cênicas. Eu fazia bacharelado, acho que vocês devem ter ouvido já a diferença, né? O bacharelado é um curso que forma pra gente, para pesquisa, né? Pra gente atuar como profissional de determinada área. E a licenciatura que forma para você atuar na docência, né? No ensino fundamental, ensino médio. E e aí eu fiz artes cênicas, eu fazia bacharelado, estava no último ano, e aí um dia, no meio do ano, assim, no final do primeiro semestre, uma colega me falou assim, você não vai se inscrever? Daí eu falei, se inscrever para quê? Daí ela, vai estar tendo um edital para ser professor, né, da rede pública, enfim, eles precisam de todas as áreas. Eu falei, mas a gente nem faz licenciatura, né? Eu, na minha cabeça, essa colega, ela era um pouco mais velha que eu e ela já tinha outra formação, ela era pedagoga. E aí eu falei, vou me inscrever, né? Falei, tá, eu era estagiário na época na Secretaria de Cultura aqui do Paraná, em Curitiba. E daí me inscrevi e me classifiquei. Então, assim, sempre teve muita demanda para professores em geral e para professores de arte muito mais, né? Sempre tem pouca gente, tem até bastante gente formada, mas pouca gente que atua na docência, né? Pelo campo de trabalho, a gente pode atuar em vários outros espaços, né? Na docência da educação básica. E aí eu e aí eu me classifiquei e me chamaram para dar aula já assim, sei lá, dia 20 de julho eu estava terminando eu tava com meu contrato de estagiário e dia 23, que era tipo na sexta, na segunda-feira, eu já estava trabalhando, já estava entrando numa sala de aula para trabalhar com turmas do ensino fundamental e do ensino médio. Então, eu tinha 19 anos, eu me formei bem cedo, eu entrei com 16 anos na faculdade, me formei com 19 para 20, na verdade, né? E, e já comecei a dar aula. Então foi uma coisa assim, vai, né? Não tive uma preparação, assim, vamos dizer. Eu acho que a vida toda me preparou para esse momento, né? Foi uma experiência bem interessante. Não acho que eu migrei, porque eu continuei trabalhando também nas artes, né? Eu fiquei muito tempo, trabalhei como ator, como diretor artístico também há bastante tempo ainda depois da entrada na docência, no ensino regular. E, e aí eu acho que eu meio que decidi que eu ia ficar quando teve uma possibilidade no mesmo ano que eu estava como professor substituto de ter aberto um edital de concurso público
para a rede estadual. E eu passei também nessa seleção. Em 2009 eu fazia licenciatura e fui chamado para trabalhar também na rede estadual. E aí eu passei por vários espaços, né? Trabalhei na rede privada também, trabalhei na Prefeitura Municipal de Curitiba. Depois fui para o Instituto Federal do Paraná, que é de educação básica, técnica e tecnológica. E aí, por último, agora na Universidade Federal, né, trabalhando no ensino superior, né, com formação de professores. Então, foram vários processos acontecendo ao mesmo tempo e aí eu acabei ficando, né, na docência. Acho que eu tive um pouco de resistência no início ainda. Em 2012, eu passei no mestrado em educação e eu tinha tentado vários mestrados, vários, assim, e nenhum deles eu queria que fosse em educação. Eu fui para letras, fui para as artes cênicas, para o teatro, para história, tipo assim, pensei em várias áreas, e o único que eu ingressei foi em educação. Então, eu falei, acho que aí me caiu a ficha, eu falei, tá, eu acho que eu tenho, que eu devo estudar mais isso, porque provavelmente as pessoas estão percebendo que me interessa mais e acabei, depois do mestrado, aí eu entendi que sim, eu acho que que eu ia ser professor e fiquei nessa área. Tá bom, vamos ver. Dentro da educação formal da universidade, como você coloca métodos inovadores e mais atraentes de ensino? A gente discute muito isso, tanto na prática quanto na teoria, né? Porque, via de regra, tem alguns... o que a gente pensa sobre pedagogia hoje, ela tenta subverter mesmo aquela noção tradicional de que só existe uma pessoa que detém conhecimento, né? E a outra, tanto que tem um pensador brasileiro, né, o Paulo Freire, que ele chama isso de educação bancária, né? Que é quando você só deposita, né, conhecimento, né? Então, bancário no sentido lá de banco mesmo, né? De só depositar conhecimento no outro. E então, o tempo todo, assim, quando eu tenho discutido essas questões, essas abordagens pedagógicas, essas teorias na formação de professores, a gente sempre coloca como uma subversão essa pedagogia tradicional, né? Essa pedagogia que punia as pessoas, né? Que excluía, né? Então, se você não sabe, não sei o que você está fazendo aqui. Ou que realmente era punitivo no sentido até físico, né? Vocês devem ter ouvido falar já, por exemplo, que as pessoas apanhavam na escola, né? Você sofria agressão física com a palmatória, se você não soubesse responder alguma coisa, se você desrespeitasse alguma regra da escola. Então, essa pedagogia tradicional né, que no Brasil, inclusive, viveu muito tempo, né? Coexistiu com outras pedagogias, inclusive eu acho que coexiste ainda, infelizmente, porque sempre se olhava o estudante, né? Inclusive a palavra aluno significa sem luz, a origem, né? A etimologia da palavra. Então, essa coisa de você não tem, né? Você não tem conhecimento nenhum, né? Se pensava o processo educativo como se o estudante fosse uma tábula rasa. Inclusive, a gente tem documentos que a gente lê hoje de didática, por exemplo, que usava esse termo, e que você vai lá para receber o conhecimento, receber a luz, né? Então, a pedagogia, essas abordagens mais críticas, né, de ensino, essas metodologias, elas subvertem isso, né, de mostrar que existem diversas outras possibilidades de se ensinar, de se aprender, que nem todo mundo precisa aprender do mesmo jeito, que não existem formas únicas, né, de pensar a educação, né? Então, na universidade eu tento trazer para os estudantes essa pluralidade, né, de mostrar, olha, vocês podem trabalhar em escolas diferentes, em contextos muito diferentes, mas pensar que sempre tem um ser humano ali, né? A gente está trabalhando com seres humanos, então como que eu olho para esse ser humano e penso nessa especificidade, penso que ele tem sim, que ele vai trazer questões dele para a gente pensar, para a gente discutir, e é a partir disso que a gente pode pensar, né, uma aula e um processo de ensino-aprendizagem, que eu vejo que isso que é que ainda falta muito na educação, né? A gente ainda trabalha muito com abordagens muito instrumentais, talvez vocês menos, né? Que eu sei que a escola de vocês trabalha com outros métodos, mas
tudo muito pronto, tudo muito, né? E aí você acaba não tendo espaço para reflexão e para crítica, né? Para desenvolvimento de uma criticidade sobre aquele tema, por exemplo. E na sua visão, qual é o maior desafio na educação do Brasil hoje? Olha, um deles eu acho que é essa questão mesmo de olhar também para o estudante, olhar para não só, não estou falando só isso como né, o papel do professor, porque também a gente tem, acho que um grande problema do Brasil, isso eu também discuto bastante nas minhas aulas, é tentar culpabilizar os professores do país pelos problemas, né, pelo que a educação sofre, assim, né? Na verdade, um grande problema é que a gente não tem, não se tem uma visão da importância da educação, né? Assim, é sempre para fala-se muito, inclusive tem-se bastante investimento, sim, em educação, só que culturalmente a gente ainda não percebe a importância que é estudar. Assim, por mais que a gente fale, ah, sim, eu quero ser alguém melhor, né? Não se vê como a educação ela atravessa, né, toda a produção do nosso, né, do país, toda a economia do nosso país, ela gira em torno da gente, né, das pesquisas e dos processos educativos. Então, por exemplo, as pesquisas que são feitas, né, se a gente pegar até os casos mais clássicos agora, por exemplo, quando a gente teve a pandemia do Covid, né, tudo isso é fruto de muito estudo. E aqui no Brasil, a gente, por mais que a gente teve cortes e pouco investimento em ciência, vários cientistas desenvolveram, né, teve o desenvolvimento da vacina, as pesquisas que foram feitas em torno do coronavírus. Então, imagina, a, o problema é não perceber a importância que a educação tem para o desenvolvimento do país, né? Acho que ainda é uma área que sofre muito com visões deturpadas, né, da, da falta de investimento, que ainda tem muito, ainda que se desvaloriza muito o professor, a figura do professor, né, da docência. Aí não adianta lá no dia 15 de outubro fazer aquelas campanhas assim de dia do professor, valorize seu professor, se na prática, né, durante né, o ano, assim, a gente percebe uma desvalorização cada vez maior, né? Então, falta isso, assim, no nosso país. Faltam várias coisas, mas vocês perguntaram, eu acho que o principal desafio é culturalmente a gente rever esse olhar sobre a educação, de perceber o quanto a educação é fundamental para que o nosso país se desenvolva, né? Ele tem tantas riquezas naturais e poderia se desenvolver muito mais se a gente olhasse para a educação nesse viés, né? Tá bom. 7, agora esse número. Como você enxerga o papel da escola na formação de cidadãos críticos? Então, a escola, ela é fundamental, porque ela é um espaço da sociedade, né? Então, eu vejo que, na verdade, a gente fala, a escola é uma extensão, né, da sociedade. Então, para a gente desenvolver a criticidade, a gente precisa que esse espaço também promova essa abertura, né, de olhares sobre o que acontece no mundo. Então, para além de né, dessa abordagem reprodutivista de, vamos memorizar, né, porque teve muito tempo, é isso também da pedagogia tradicional. Então, você tem que decorar para fazer uma prova, né? E vocês vão, por exemplo, ainda é isso que acontece, por exemplo, nos vestibulares, nos concursos, né? Nos concursos públicos, você tem que quem memoriza mais, né? Quem lê e decora é a pessoa que tem. Então a criticidade mesmo, o olhar, né? O olhar sobre fenômenos sociais, sobre sobre a história, né? A história oficial e a história que não foi contada. Então, sempre né, pensar para além do que nos dizem, né? Então, essa é uma questão bem importante, né? Porque a escola é o espaço em que a gente, além de tudo, tem essa sociabilidade, né? Então, é onde a gente conhece pessoas, onde a gente vai crescer e vai desenvolver, né? Muitos de vocês vão continuar tendo amizade, né? Muitos não, mas, né? Isso é da vida da gente. Muitos vão poder ter contato e vão continuar. Então, assim, é um espaço privilegiado, né? Para a gente refletir sobre questões, né? Sobre o nosso próprio desenvolvimento, sobre nossa vida em geral. Então, eu percebo que, por mais que a escola não tenha surgido com essa, né? Com essa intenção, porque por muito tempo ela foi
É uma forma de repressão mesmo, né? A escola surgiu como uma forma de repressão sobre alguns sujeitos, né, da sociedade. E aí hoje a gente fala dessa criticidade, mas o rompimento, né, total da norma, de como isso, do controle sobre os nossos corpos, não acontece de forma tão simples, né? Então, essa criticidade, ela vai sendo desenvolvida pelas nossas relações, né? Pelos debates, pelas leituras, né? E para além dessa visão reprodutivista de decorar alguma coisa, ou de fazer um exercício e saber montar, né, uma fórmula sem refletir a respeito. Você vê a escola como atuadora na formação do caráter das pessoas? Com certeza. Porque aí, a partir a gente pensar que a escola, ela faz parte da sociedade, né? Ela se estende, né? Então, assim, como espaço social, a gente pode, é um espaço educativo, né? Então, a educação, ela, ela tem o poder, sim, de desenvolver o ser humano. Isso pro bem ou pro mal, né? Porque pode também ter práticas educativas que às vezes, né, como eu falei lá para vocês, né, práticas que reproduzem a violência, né, isso dentro do espaço intrafamiliar também, né, se reproduzir essa noção de que, você fez alguma coisa, então você vai ser castigado, você merece, né, apanhar. Então, a escola, ela também pode reproduzir as duas coisas, né? Ela pode subverter essa noção de essa educação punitivista ou ao mesmo tempo meritocrática, né? Porque daí reproduz, quem são os melhores, né? Então, sempre quem não tá naquela lista, né, fica alijado, né, de pensar, não, então tá, eu não sou o melhor, eu não tô na lista dos destaques, então, isso também pode ser uma questão para a gente pensar, né? Ao mesmo tempo que ela que ela pode sim pensar, pode desenvolver o nosso caráter, né? Para o bem, ela também pode reproduzir situações nas sociais e falar, não, então eu não sou bom o suficiente, eu sempre vou estar alheio a determinado conhecimento, ou eu não sou capaz de aprender, né? Então, que isso também pode desenvolver o caráter da pessoa, né? Então, nesse sentido, ela tem essa função. Qual a principal diferença que você acha que a arte fez na sua vida? Com certeza, ela me trouxe. Eu acho, até tem um amigo meu que é psicólogo, e ele fala que ele acha que a formação em artes cênicas, em arte em geral, me deu muito mais possibilidade de pensar sobre as minhas questões pessoais do que propriamente a psicologia, né? Muita gente acaba indo estudar psicologia por isso, né? Para tentar trazer questões da sua vida, tentar refletir. E a arte faz isso realmente muito mais de forma muito mais efetiva, né? Porque você tem que lidar com situações de vida, você tem que se libertar de questões que muitas vezes te incomodam no seu corpo, por exemplo, para fazer teatro, né? Como é que você vai se expor? Como é que você vai expor seu corpo se você não sabe lidar com alguma questão corporal, né? A sua voz. Então, a arte, ela me atravessou nessa dimensão sensível mesmo, né? Como eu consigo olhar com mais sensibilidade para as pessoas, o como eu consigo me perceber como um ser humano com tudo que me constitui, de olhar para trás e perceber de onde que eu vim e como que e por que eu me tornei isso. Então, a arte, ela nos traz um refinamento, assim, de olhar sobre as coisas e de uma sensibilidade que é muito específica, né? E essa produção mesmo de arte, né? Ela nos coloca em xeque o tempo todo, né? Porque não tem nada pronto, né? Produzir arte não, então tem muito a ver com essa abordagem que vocês vão me perguntar depois do socioconstrutivismo, porque não parte de nada pronto, né? Então, assim, você tem que estar aberto ao novo o tempo todo. E isso demanda
você tem que se despir de né, de certos valores, de certas coisas que não servem. E nesse sentido eu consegui me desvincular de várias coisas que não eram presente, que não tinha sentido de estar presente na minha vida e para eu conseguir produzir, né, pra eu conseguir criar, que é um processo criativo demanda isso, né. Nesse sentido, eu vejo que a arte ela me atravessou continuamente, né, até hoje, mesmo fazendo menos arte do que eu fazia naquela época, ela me constitui até hoje. Você acha que a internet ajuda ou atrapalha hoje em dia? Desculpa, não entendi. Você acha que a internet ajuda ou A atrapalha? internet, as duas coisas. Eu vejo que a internet, ela facilitou muito, né, o nosso acesso, né, às informações. O que me incomoda muito na internet hoje é a falta de filtragem das informações que vem pra gente, né? E como a gente ficou refém dela, né? Era para ser uma ferramenta para a gente facilitar, né, a nossa pesquisa, a nossa comunicação, mas a gente acabou ficando muito mais não tem desenvolvido, né, o nosso senso investigativo, né? Então a gente vai lá e pesquisa lá determinada coisa, ainda mais agora com a inteligência artificial, que daí seria outra discussão até pra gente olhar. E aí vem lá as informações, mas assim, por exemplo, se eu colocar lá socioconstrutivismo, o que que é socioconstrutivismo? A inteligência artificial vai trazer um monte de coisas que se você não souber filtrar, se você não tiver lido sobre socioconstrutivismo, você não vai conseguir. Você vai lá, tá, Vygotsky, Piaget, que ele vai falar de vários teóricos, e aí se você não souber, tipo assim, mas o que que é isso que contribuiu, em que medida isso tem a ver com isso? Então, a internet, ela, lógico, é um caminho sem volta, a gente não vai deixar de usar a internet, mas a questão principal ali é o que tem se discutido muito com a inteligência artificial é o algoritmo, né? Como a gente fica, como nós somos inclinados a receber informações sem que a gente escolha, né? Vocês devem ter percebido isso já. Então, você está lá no Instagram e vem uma propaganda para você, e vem no YouTube, a mesma coisa. Então, todas as redes sociais, elas estão trabalhando com essa noção de algoritmo que tem sido bem perigosa, né? Tem até um documentário na Netflix que lançou, inclusive durante a pandemia, que se chama O Dilema das Redes. E ele mostra como os próprios inventores das redes sociais, lá o pessoal do YouTube, do Google, do Facebook, como eles têm medo do que eles inventaram, né? Então, por exemplo, eles chegaram no nível de radicalismo que eles não deixam os filhos deles terem aparelhos eletrônicos, né? Nem tablet, nem celular, porque eles realmente entenderam que eles criaram uma coisa que não tem mais domínio. Então, por exemplo, aquela infinitude da gente ficar ali, olhando, 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 aquilo ali gera lucro para alguém. Porque em algum momento, o fato da gente ficar girando aquela barra de rolagem vai fazer com que alguém consuma alguma coisa, vai divulgar, vai ter o que eles chamam de monetização, né? Então, eu acredito que a internet, ela é sim uma ferramenta maravilhosa pra gente, mas a gente precisa saber filtrar, né? Então, por exemplo, depois que eu assisti esse documentário, eu tirei as notificações, eu tenho só Instagram hoje, eu tirei a notificação, eu só entro a hora que eu quero, não tenho mais outras redes, Facebook, não clico em coisas que me recomendam. Então, assim, que nem lá no YouTube, se você assiste um vídeo, depois eles vão recomendar outro vídeo. Então, não assisto, eu mesmo pesquiso o que eu quero. Então, tem como a gente burlar. Não é tão simples, mas, assim, se a gente desenvolve essa criticidade que vocês me perguntaram antes, a gente consegue dominar também essa ferramenta, né? Porque as coisas que aparecem para mim no YouTube não é as mesmas coisas que aparecem para vocês, porque a gente pesquisa coisas diferentes e o algoritmo sabe disso, né? E no próprio WhatsApp, no WhatsApp também, hoje tem a inteligência artificial. Então, o que a gente conversa ali no WhatsApp vai para o algoritmo e ele sabe o que a gente tem interesse. Então,
É isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Acho que é nesse sentido a pergunta de vocês, mas esse é o meu medo em relação à internet e à rede social de forma geral. Como você vê a inclusão na educação no Brasil hoje? Essa é uma questão bem importante. O Brasil, né, teve um processo muito forte de exclusão na educação. E por isso a gente tem usado esse termo. Hoje mesmo vai ter uma conferência lá na Universidade Federal com o professor Miguel Arroio, que é num evento que a gente está organizando. Ele é um pesquisador, ele trabalha na Federal de Minas Gerais, mas ele é espanhol. E aí, quando a gente o convidou para o evento, a primeira coisa que ele falou assim, eu não vou... gente, não me peçam para falar sobre inclusão. E aí a gente entende que é porque em alguns países, especialmente os países hispânicos, a Espanha, mas aqui os países latino-americanos, eles entendem que todo mundo, desde muito cedo, que todo mundo pode estudar na mesma instituição. A gente não precisa, assim, tá, a pessoa tem um transtorno, tem uma deficiência, mas ela pode estar no mesmo espaço que a gente. E no Brasil a gente teve um outro fenômeno, que foi a exclusão de pessoas com deficiência. Então, vocês devem já ter ouvido falar nas APAES, elas ainda existem, mas por muito tempo, toda pessoa que tivesse algum tipo de deficiência, ela não podia estudar na escola regular. Então, por exemplo, a pessoa tem surdez, a pessoa é surda, ou a pessoa tem alguma questão de visão, ou é cega. Não pode estudar na escola regular. Mas assim, gente, ela não tem nada cognitivo. Ela só não, ela tem uma questão, né, que uma necessidade especial, mas ela não impede que ela pudesse estudar. Inclusive, teve muitos fenômenos de ações judiciais, né, naquele período para que a pessoa pudesse sim estudar na escola regular. Então, eu vejo que a gente teve que passar por um fenômeno de total exclusão, né, dessas pessoas, porque a PAI, por exemplo, hoje ela atende necessidades especiais graves, assim, questões que realmente a pessoa precisa de um atendimento especializado, como vários outros, né, outras pessoas poderiam ter também no espaço da escola. E aí colocava todo mundo lá, né, sem pensar que não, mas essa pessoa não tem, ela não é porque ela não enxerga que ela não consegue aprender. Ela vai aprender de outra forma, ela vai precisar, lógico. Ela não vai conseguir ler tradicionalmente, mas ela pode ler de outras maneiras. Ela pode escutar. Da mesma forma que a pessoa surda pode ler e ela vai aprender linguagem de outra maneira. Então, a questão da inclusão, ela justamente por causa desse fenômeno, né, de exclusão que a gente passou, no Brasil a gente está trabalhando ainda de formas paliativas ainda, né? Então, assim, colocar também todo mundo na mesma instituição sem refletir que tem necessidades específicas, que a pessoa precisa, que o estudante precisa, por exemplo, ter um acompanhamento em determinado, né, quando ele tem determinado transtorno, determinada deficiência, isso vai também só acarretar, talvez, num processo muito mais traumático, né? Então, assim, o que eu vejo que é importante para a inclusão? É pensar essas especificidades e realmente as instituições precisam, as instituições de ensino, mas não só de ensino, todas elas, a perceber que quando a pessoa tem uma necessidade específica, a gente vai ter sim que adequar, né? Que adequar e flexibilizar, né, as nossas ações cotidianas, o nosso currículo, as nossas metodologias, para que essa pessoa também possa aprender dentro, né, das necessidades dela. E como você acha que a pedagogia pode contribuir para o enfrentamento de qualquer preconceito? É fundamental, né, porque, né, a educação em geral, né, o processo educativo em geral, quando você fala em criticidade, por exemplo, a gente espera que a gente está formando seres humanos que vão, né, que vão olhar para o outro, que vão respeitar as diferenças, respeitar, né, a constituição da outra pessoa, né? A gente chama isso na psicologia de alteridade, né? Que é quando você olha para o outro sem o julgamento, né? Porque muitas vezes a gente tem uma palavrinha que é parecida, que é a empatia, né? A empatia a gente se coloca no lugar do outro, mas a alteridade é mais que isso. A alteridade é olhar o outro dentro do que ele é e não do que eu gostaria que ele fosse.
E tem uma outra palavra muito forte que também se usa, que é outridade. Que daí a outridade, assim, eu quero impor para o outro algo que eu acho que ele deveria ser, e não o como ele é. E a alteridade, ela passa por essa sensibilidade mesmo de assim, tudo bem, a pessoa, né, as pessoas são diferentes. A partir do momento que cai a nossa ficha de que todo mundo é diferente, de que a gente não tem como a gente não tem e não precisa e não deve colocar ninguém dentro das caixinhas de, não, agora essa é minha amiga porque ela é assim, essa eu não quero que seja minha amiga. As pessoas são diferentes, a gente não precisa ser amigo de todo mundo, mas a gente precisa respeitar, né? Então, a educação, né, a pedagogia, ela o tempo todo tem trabalhado, buscado pelo menos trabalhar essa noção de diversidade, né, nessa amplitude mesmo. Então hoje, por exemplo, na formação de professores, a gente pensa a educação em direitos humanos, né, a gente pensa as questões que envolvem as relações de gênero, sexualidade, a educação, as relações étnico-raciais. Então a gente tem que ampliar nossos olhares, né, para as diferenças, a herança indígena, a herança afro-brasileira, a cultura africana. Então, tudo isso que constitui o nosso país, que constitui a nossa identidade, isso não pode ser simplesmente, né, um puxadinho, né? Assim, para a gente desenvolver o nosso olhar sobre a diferença, a gente precisa olhar para, né, a diversidade de forma respeitosa e acolhedora, né? Quais propostas você considera adequadas para ajudar as pessoas com deficiências intelectuais? Então, a deficiência intelectual, ela, primeiro, entender que todas as pessoas, independente de ter uma deficiência ou não, elas têm ritmos de aprendizagem diferentes, né? Então, por exemplo, nem todo mundo tem que ser bom em tudo, nem todo mundo vai aprender, sei lá, vamos pegar matemática, né? Que eu acho que é uma das áreas que mais tem esse estigma, assim. Aí sempre tem a galera que é muito boa e a galera que não aprende de jeito nenhum. Mas são processos diferentes. Então, no caso da deficiência intelectual, a gente já sabe que a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade de aprender mesmo, em geral, não é nem só pelo conteúdo, ela vai ter uma dificuldade maior para aprender. Então, para a gente, para que a gente inclua, né, para que a gente traga possibilidades para que essa pessoa aprenda, primeiro a gente tem que entender mesmo qual seria essa dificuldade que ela tem, e aí trazer, flexibilizar mesmo, né? Flexibilizar, perceber que, olha, talvez se ela aprender, ela não vai aprender todo aquele conteúdo que a gente aprenderia em um semestre, ela vai aprender um pouco menos, mas o que ela aprendeu pode ser o suficiente para pro ritmo dela. Então não precisa todo mundo aprender tudo em um ano, ou assim, ou punir, né, também, que é, voltando lá para que a gente discutiu, que a gente conversou da pedagogia tradicional, tipo assim, então a pessoa reprovou porque ela não aprende mesmo, né? Tem até um texto bem interessante de uma pesquisadora brasileira que se chama Por que ensinar a quem não aprende? E, e ela está ela está discutindo justamente essa visão estereotipada de que, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, né, o QI, né, o coeficiente de inteligência. Então, a gente coloca as pessoas nas caixinhas. Então, assim, essa pessoa tem mais QI, é óbvio que ela vai aprender mais, e essa aqui tem menos. E aí a gente não abre espaço para quem realmente, por exemplo, poderia sim aprender. A partir do momento que a gente é professor, a gente acredita que todo mundo é capaz de aprender. Mas não necessariamente na mesma forma que o outro aprende. Então, tem gente que aprende só lendo, olhando o exercício. E tem gente que vai precisar de desenvolver outros, né, outros pensamentos, né, outros arranjos metodológicos para se desenvolver. Então, é olhar a especificidade, né? Mais uma vez, olhar que aquela pessoa é um ser humano, né? E aí a gente conseguiria desenvolver. E como você acha que uma escola como a Umbrella, de metodologia socioconstrutivista, diferenciada na estrutura, pode ajudar na formação de alunos críticos? É bem importante vocês saberem, né, do privilégio que vocês têm, né, de ter um espaço físico como o que vocês têm. Eu visitei rapidamente a hora que eu cheguei aqui, né, a professora
Vika me mostrou. E eu fui ali, né, pro espaço aberto, ela me falou que vocês têm as oficinas específicas de arte, né, que já me chamou muita atenção, né, pela minha formação. Então, com certeza é fundamental, né, ter relação com o espaço. Acho que uma das grandes questões que a gente discute muito na educação do Brasil hoje é essa relação com o espaço físico, né, de como a gente ainda tem a arquitetura das escolas elas estão muito voltadas para aquele modelo, né, das carteiras, né, do quadro negro e e dessa relação frontal, né? Então uma pessoa fica de costas para outra, não pode falar, não pode olhar para o lado. Então essa questão espacial é muito importante para se desenvolver outros olhares, né, educativos, pedagógicos. E aí, pensando né, nesses arranjos que vocês têm curriculares, que eu não sei tanto, mas como quando vocês me falam que é socioconstrutivista, eu entendo que é porque vocês têm essa autonomia também, né? De escolher né, onde vocês vão estar, como que vocês desenvolvem a sua própria aprendizagem, também se comprometem com o que vocês aprendem, né? Isso é muito importante, esse desenvolvimento de autonomia. E ter possibilidades, né? Então, dentro desse currículo, que vocês possam ter aula de teatro, de música, de artes visuais, de inglês, de yoga, enfim. Estou pensando aqui coisas que eu sei que vocês têm de atividades diferenciadas. E que isso e que seria muito interessante, né? Que a gente tivesse esses arranjos na educação de uma forma geral. Não só pelo socioconstrutivismo, mas principalmente por você ter autonomia, né? Para você desenvolver autonomia e ter possibilidades de escolher o que você quer aprender ou de trazer também coisas que vocês gostariam de aprender, né? E não ficar sempre, né, no tradicional, né? Do que tem que ser, ou porque vai cair na prova, ou porque vai cair no vestibular, né? Então, isso com certeza é transformador, assim. Nossa última pergunta para finalizar. Sim. Estamos em um processo de conhecimento individual e optamos por carreiras. Que conselho você daria pra gente? Já me perguntaram isso algumas vezes. Assim, primeiro é vocês tentarem saber sobre possibilidades de carreira, né? Porque o mundo mudou muito. Então, por exemplo, tem cursos superiores que eu nem conhecia quando eu fiz vestibular, nem existia. Então, ali na UFPR mesmo, né? Que esses dias um aluno de ensino fundamental, de terceiro, quarto ano, que eu fui numa escola de Curitiba, da escola da Prefeitura Municipal, e me perguntou quantos cursos tem na Federal. E agora, se vocês me perguntassem isso, eu não ia lembrar. Mas tem em torno de 200. E aí eu chutei bem menos para ele. Eu falei assim, deve ter uns 80, que daí eu pensei só nos cursos de graduação. Mas além da graduação, tem a pós-graduação. Então, assim, tem muito curso, né, acontecendo. E, e aí, para vocês saberem o que você, né, primeiro a gente já sabe, assim, o que te interessa. Às vezes muitas coisas nos interessam, que é o que aconteceu comigo, né? Eu me interessava por muitas coisas quando eu fui fazer vestibular. E aí, tentar ir um pouco menos pelo óbvio, né? Que assim, quando eu dei aula no Instituto Federal, então assim, ou o pessoal ia muito para as engenharias, ou para a área de direito mesmo, medicina. E às vezes uma aluna falou assim, mas professor, será que se eu fizer outro curso, eu não lembro qual curso que era design. E será que eu vou ter espaço no mercado de trabalho, no mundo do trabalho? Daí eu falei assim, aí eu falei uma coisa que eu sempre repito, que eu falo assim, todo profissional bom vai ter espaço no mundo do trabalho. Se você faz bem e gosta do que você faz, você vai ter espaço no mundo do trabalho. Não importa a sua profissão, entendeu? Porque vão ter oportunidades de trabalho para aquela área também. O que acontece é que a gente acaba indo muito assim, não, vou fazer essa área porque tem garantia. Por exemplo, olha quantos profissionais do direito tem hoje no mundo do trabalho. Será que tem espaço de trabalho para todo mundo? Não estou falando que quem quiser estudar direito pode estudar direito. Mas então você tem que estudar porque você está muito afim daquela área. Não adianta ir lá e falar, vou fazer direito porque minha mãe quer, né? Ou porque, eu sei que vai ter. Lógico que vai ter espaço, mas assim, você quer fazer uma coisa que você curta muito,
Esse é o caminho, assim, né? Começar por isso, algo que você está muito afim de fazer. E para descobrir, vocês precisam pesquisar mesmo. Até ontem estava tendo a feira do Barigui, da UFPR. Das Vocês já profissões. foram? Agora, a partir do ano que vem, vocês vão para o ensino médio, né? Então, vocês já vão lá. Dá para, inclusive, a escola fazer uma visitação. Acho que começou na quinta, sexta, sábado, domingo. Vocês podem ir lá visitar. E aí vocês vão ver a multiplicidade de cursos que tem, a quantidade de áreas de conhecimento que você pode seguir. Dentro de um curso, a possibilidade de carreiras que você pode seguir, né? Então, assim, às vezes você fala, vou fazer nutrição porque eu quero, tipo assim, dentro da nutrição, um monte de espaços que vocês podem trabalhar, né? A gente pensa sempre no óbvio, psicologia, vou ficar na clínica. Não, tem um monte de outras possibilidades. Vocês podem trabalhar aqui na escola, inclusive, né? Porque vocês têm na nutrição também. Vou fazer letras. Posso ser professora, posso trabalhar com editora, tem muita gente trabalhando com tradução, nas artes, né? Que vocês pegaram como exemplo. Trabalhei muito tempo com produção artística, trabalhei na área de cultura, trabalhei em museu, porque tem projetos educativos no museu. Então, você vai se abrindo para possibilidades, né? Saber sobre a carreira é importante. E aí, a partir dali, é que você vai decidir, né? Talvez também vocês comecem, né? E talvez não seja o que vocês imaginaram, mas o importante é sempre pensar, eu tô afim de fazer, eu gosto desse curso. Acho que esse é o primeiro caminho para dar certo, assim, a carreira profissional de vocês. É isso. Obrigada por participar do MelaCast. E eu achei que foi muito interessante. As perguntas foram muito boas, as respostas também. Obrigada. Obrigado, meninas. Foi muito bom também compartilhar e agradeço o convite.